Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Wesley, essa é a nossa nona aula do curso de Zoologia de Invertebrados e hoje comentaremos aqui sobre o filo Echinodermata ou filo dos equinodermos. Espero que vocês curtam a aula, venham comigo. Quando a gente fala do filo Echinodermata, o que é importante que vocês se atentem? Quais são os principais representantes que eventualmente pode aparecer aí na hora do vestibular e vocês vão bater o olhinho e vai falar, isso aqui é um equinodermo. São eles, por exemplo, o lírio do mar, ou bolacha do mar, ou pepino do mar, ou estrela do mar. Percebam que eu coloquei de maneira bastante sugestiva esses representantes, porque vocês perceberão que esses animais eles estão no mar. Então, a primeira característica que a gente consegue já inferir acerca dos equinodermos é que eles são animais marinhos. E acrescido a isso, as características gerais que vão definir esse filo são: primeiro, que são animais triblásticos e celomados, isto é, eles apresentam os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, e apresentam aquela substância, aquele preenchimento interno aí entre as cavidades, que é o celoma. São animais marinhos, é o filo mais próximo aqui dos cordados, que é o nosso próximo alvo de estudo aqui. Eles apresentam uma simetria que nós denominaríamos como uma simetria pentarradial, ou seja, vai apresentar aí cinco eixos de simetria, tá bom? Isso quando a gente está falando do indivíduo adulto. Se atentem a esse pequeno aspecto. Quando a gente fala do indivíduo adulto, ele apresenta esse padrão de simetria pentarradial. Todavia, quando ele está no seu estágio larval, e consequentemente a gente já sabe que se apresenta estágio larval, nós temos aqui um caso de desenvolvimento indireto, ele apresenta um padrão de simetria bilateral. Tudo bem? Alguns podem possuir algumas estruturas que nós denominamos como pedilaçárias, que nada mais é do que estruturas que fazem processo de remoção, captura e etc. Mas a gente vai comentar disso aqui mais adiante. O processo de excreção se dá basicamente por difusão. O sistema nervoso é muito bem caracterizado aqui pela presença de nervos. O sistema digestório, por sua vez, ele é completo. São animais dioicos, isto é, eles apresentam sexos separados, então você vai ter um representante masculino e um representante feminino. E uma outra característica interessante é que eles apresentam um alto grau de regeneração. Nesse sentido, as novidades evolutivas são essas, mas a gente pode comentar de outro aspecto interessante. Primeiro, a questão deles serem animais deuterostômios, isto é, durante o seu desenvolvimento embrionário, formará-se a priori o ânus e posteriormente a boca. Até esse momento, nós havíamos discorrido aí acerca dos animais, no qual, durante o desenvolvimento embrionário, formava-se a princípio a boca e posteriormente o ânus. Nesse caso aqui em especial, é o único filo dos invertebrados no qual você tem um caso de deuterostomia, ou seja, forma-se primeiro o ânus e posteriormente a boca. Um outro aspecto interessante é que eles apresentam um esqueleto interno que é um esqueleto calcário. E aí vocês vão perceber que vai ter alguns espinhos bastante salientes na superfície corpórea desses representantes aqui, ó. Então tem aqui algumas exemplificações. Beleza? Como eu havia comentado para vocês, as pendilaçárias são estruturas aí que estão presentes aqui nos equinodermos e elas se assemelham, de certa forma, a uma pinça que pode ter algumas funções, como, por exemplo, remoção de resíduos, produção de veneno e, por fim, captura de presas. Então, ó, observem aqui, por exemplo, um ouriço do mar, que ele apresenta essas pedilaçárias, que basicamente seria uma espécie de pincinha que faz esse processo de captura de presa, remoção de resíduos e afins. Beleza? Então aqui é uma outra esquematização no qual nos traz aqui uma exemplificação acerca de um equinodermo. Então vocês podem observar que a estrutura dele tem um sistema digestório completo, a gente vai ver que existem algumas coisas interessantes que podem ser pontuadas.
Mas o que é mais essencial que vocês se atentem é o sistema ambulacrário, ou também denominado como sistema hidrovascular ou aquífero. E nada mais é do que um sistema que está atrelado aqui diretamente com circulação da água do mar e, acrescido a isso, vai ter uma série de funções. A priori, a gente pode pensar que tem funções internas e está associadas aqui com o transporte interno de excretas e nutrientes dentro do corpo aí desse equinodermo. E por fim, nós temos aqui também o outro sistema, uma outra função, perdão, que é os pés ambulacrários. Basicamente está associado com sistema sensorial, trocas gasosas, alimentação, fixação e movimentação. Então percebam que a grande importância do sistema ambulacrário é que todas e boa parte das funções fisiológicas de um equinodermo perpassam aí pelo sistema ambulacrário ou hidrovascular, tá bom? Então, ó, ele basicamente vai percorrer todo o corpo aqui do equinodermo e fazendo aí esse processo de captura de excretas, transporte de nutrientes e afins, tá bom? Então aqui tem uma exemplificação bonitinha de como seria o sistema ambulacrário. E por fim, quando a gente comenta aqui dos equinodermos, existe aí alguns grupos que são característicos. O primeiro é o grupo dos Crinodeia, ou o grupo aí que está muito bem representado aqui pelo lírio do mar. É um grupo de animais filtradores que apresentam aí entre 5 até 200 braços, tá? O corpo tem um formato de cálice e aqui um detalhe interessante é que a boca ela fica voltada para cima. Então, é os únicos animais aqui, equinodermos, que apresentam essa característica, tá bom? Nós temos aqui a classe Astranodeia, muito bem representada aqui pela estrela do mar, tá bom? Vai ser uma classe de equinodermos que apresenta braços múltiplos de 5 e são geralmente predadores de bivalves, ou seja, eles vão fazer aí um processo de predação. Para quem não se lembra, bivalve é uma classe de molúsculos, beleza? Nós temos aqui o grupo Ophinodirienia, que é aqui muito bem representado pelas serpentes do mar. É o grupo que, de certo modo, é mais diversificado aí dentro do filo. Tem aqui 5 braços delgados e extremamente articulados. 100 anos são os únicos, tá? Então é um único exemplo aqui de equinodermo que não tem anos. São animais de hábitos noturnos e se alimentam basicamente aqui de plâncton e detritos orgânicos. E por fim, nós temos aqui o Ectinodeia, que é muito bem representado pela bolacha do mar e o ouriço do mar, que apresenta uma carapaça rígida, não apresentam braços, come plânctons e detritos aqui orgânicos e apresenta a lanterna de Aristóteles, que é basicamente um aparelho mastigador. Então eles fazem meio que uma raspagem e se alimentam, beleza? E por fim, o último grupo aqui, que eu acho que é de interesse que nós pontuemos, é justamente o grupo Holotordinia, que é muito bem representado pelo pepino do mar. É o único que na fase adulta pode apresentar aqui simetria bilateral, apresenta geralmente o corpo alongado, tem boca e ânus em extremos opostos, e geralmente esses animais eles ficam lá no fundo do oceano, tá bom? E eles comem um plâncton. Perfeito? E era isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se eventualmente você não for inscrito no canal, ative o sininho de notificações, se inscreva e fique aí dentro de todas as novidades. Beleza? Beijão e até a próxima aula. Fui!